foice. Eles estão carregados ou possessos, mas é uma palavra muito pesada, pastor, mas essa é a realidade. Há algo sobre as suas vidas que domina a vida deles. Nós podemos citar exemplos, irmãos, que a Bíblia fala que há potestades e principados, mas existe também pessoas oprimidas. Lá no passado, Jesus chegou no templo e uma mulher por 18 anos, ela estava encurvada, e Jesus, olhando para ela, disse: espírito que oprime essa mulher, sai dessa vida. E ela se endireitou. E os seus discípulos eram: mestre, mas ela não estava doente? E Jesus disse: não, ela estava com uma opressão. E a opressão, irmãos, é algo terrível. E existem 3 síndromes que oprimem as pessoas. Repita comigo: síndrome do pânico, complexo de inferioridade e depressão. E você sabe, irmãos, que isso é uma pessoa oprimida. E a opressão você não enxerga com os olhos humanos. Você não tem como tocar nela com os olhos humanos. Todo tipo de enfermidade, se você vai lá e faz um raio-x, faz uma tomografia, me ajuda mais aí, o que mais tem? Aquela que a pessoa deita, um eletro, né? Uma ressonância, vai aparecer. Mas se você fizer uma ressonância, um raio-x para a depressão, você não vai ver. Mas eu tenho uma notícia boa: Jesus cura também a doença da alma. Aleluia. Mas isso não é o principal. Tem coisas piores. Pastor, o que é pior que isso? Além da pessoa estar oprimida, muitas vezes na sua vida existe um principado. Aqui nós lemos: que sabedoria é essa? Eu sou melhor que o fulano, eu consigo fazer tudo, eu sei tudo. Isso é um principado, é uma idolatria. Diga: Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Se alguma coisa na tua vida estiver na frente de Deus, é um príncipe, é um principado que está na tua vida, que vai atrapalhar a ação de Deus. Mas nessa noite eu tenho uma notícia boa: Jesus repreende o principado e faz a tua vida em paz. Aleluia, glória a Deus. Eu creio no meu santinho principado. E a Bíblia fala sobre santos que tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, e ele precisa ser carregado. Mas o Deus que nós servimos, ele é vivo. Aleluia. O Deus que nós servimos, ele é vivo. Uma vez eu estava dando um discipulado para uma irmã, e ela era da igreja católica, e ela disse: pastor, eu não aceito isso aí que o senhor falou. Nós também temos o Corpus Christi. Nós fazíamos lá na nossa igreja católica, nós fazíamos o Corpus Christi. Não, vocês carregavam o corpo de Cristo. O meu Cristo eu não preciso carregar, quem me carrega é Ele. Dá para dar glória. Ele está vivo. O nosso Deus está vivo. Aleluia. Opressão, principado e potestade. Potestade é pior. Como assim, pastor? Existem 2 vertentes da potestade. A pessoa
é apossada por um espírito maligno. E existem muitas pessoas, irmãos, que estão escravizadas, estão marcadas, porque alguém colocou um carimbo neles. Desculpe a franqueza, irmãos, e as pessoas pagam para isso. Vamos lá no fulano de tal. Não vou citar nome, irmãos, para não ser imprudente. Vai lá no fulano de tal, que ele cura com as próprias mãos. Repita comigo: só Deus pode fazer milagre. Só Deus pode fazer milagre. Se alguém te prometer que curou com as mãos, irmãos, cuidado. Você pode estar com carimbo, pode aparecer em você, irmãos. E já teve casos de pessoas que foram lá orar por um fulano de tal, que às vezes até cristão às vezes alguém se diz até pastor, orou pela pessoa, fez uma obturação do dente, e foram tirar um raio-x e apareceu um númerozinho naquele dente: 666. Esse está carimbado, mas eu e você estamos carimbados no sangue de Jesus. A igreja está carimbada com o sangue de Jesus. E essas três coisas, irmãos, são o que prendem as pessoas. Mas nessa noite, nesse culto de resgate, eu quero dizer para você que Jesus, ele continua sendo o mesmo. Aleluia. A Bíblia diz: se creres em Jesus, hoje mesmo tu serás livre. E a Bíblia diz mais: se o Filho Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pastor, mas isso não é liberdade, porque não pode se divertir, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Negativo pode sim, mas ele não tem mais prazer, porque dentro da vida dele tem um morador. Tem um morador. Olha para esse irmão do lado: Jesus está morando na tua casa. Então dê glória a Deus. Glória a Deus. E não vá pensar, irmãos, porque você é cristão, se você brincar, é muito pior. Contar um episódio: veio um vizinho, irmãos, testemunho de Jeová, morar perto da minha casa. Ele conseguiu, me aguentou 3 vezes. 3 vezes ele aguentou morar lá. Uma madrugada dessa ele desceu, e o Espírito de Deus me acordou para orar. Eu disse: mas o que é isso, Senhor? É para orar. Eu liguei a televisão e fiquei sentado. E uma hora o Espírito de Deus: sai para fora. Quando eu saio para fora, o homem veio com um pozinho e jogou. Quando ele me enxergou, para ele eu acho que era o diabo. O Senhor tomou um susto, ele deu um grito e voltou de volta. Irmãos, contra o ungido de Deus não tem encantamento. Contra aquele que serve a Deus, irmãos, não existe encantamento. Outro camarada, ano passado, fez um trabalho. O meu trabalho, irmãos, já viu isso? O camarada fez. O Espírito de Deus me disse a quantia que o cara ganhou. Ele pagou 30 mil reais para me matar. Estou valendo bastante, né? Só que arrumaram uma transferência para ele. Não entendeu por quê? Porque diante de Deus, irmãos, alguém dá uma batidinha para mim ali, a luz ali. Isso não é demônio, irmãos, isso é o circuito é o circuito da luz, né? Quinta-feira Deus tem esse problema, né? Eu sei, irmãos, que aquilo que Deus quer fazer, o diabo sempre quer impedir, mas o nosso Deus é maior. Dá para dar glória a Deus? E nós precisamos ser crente Elias. Diga para esse irmão que está do lado teu aí, diga: eu quero ser crente Elias.
E você? Quer ser? Então dê glória a Deus. Se não parar, desliga. Pode desligar. Desliga. Diz que a gente toma um choque. Aí. Nunca queira ser crente Gease. Vieram para prender Eliseu, o exército da Síria. Ele veio para prender Eliseu em Datã, que era uma vilazinha, e lá morava Eliseu. E tudo que o rei conspirava para derrotar Israel, Deus dava para Eliseu. Eliseu dizia: rei, não vai lá, que tem uma emboscada, vai por outro caminho. E uma hora o rei se indigna e diz: epa, tem um Judas aí, sabe que é Judas, né? Tem um Judas aqui no nosso tempo. Eu quero que se acuse que eu vou terminar com a vida desse sujeito que está entregando lá para o rei de Israel e nós não conseguimos pegar. Eu já fiz mais de 10 emboscadas e não consigo pegar eles. Não, rei, calma, rei. Tem um profeta chamado Eliseu, e tudo que tu fala aqui, Deus mostra para ele lá. Dá para dar glória a Deus? Glória a Deus. Deus revela tudo. A Bíblia diz que quem é espiritual, ele diz: sirve bem a todos e de ninguém ele é discernido. E o rei disse: arruma todo o exército. Pegou os seus maiores generais, comandantes, e disse: vamos lá. Só que agora eu quero que você entenda a diferença do crente Gease e do crente Eliseu. Diga crente Eliseu. Crente Eliseu. Diga de novo crente Eliseu. Crente Eliseu. E estava amanhecendo, sabe? O cara meio dormindo, quando levanta meio dormindo. E Gease olha em volta e vê o exército sírio vindo para pegar eles. E ele se desespera. Parece que eu vejo ele pegando nos cabelos e diz: ai, meu Senhor, nós vamos perecer, agora estamos mortos. E Eliseu dá uma olhada para ele. Diga: eu creio em Deus. Eu creio em Deus. A minha fé é confiante. A minha fé é A minha confiante. fé é determinante. A minha fé é determinante. E eu não nego a minha fé. E eu não nego a minha fé. E Eliseu dá uma olhada e disse: Senhor, eu te peço só uma coisa. Abra os olhos desse moço. E ele abriu. E quando ele abriu, ele viu o exército sírio. Mas em volta ele viu carros e cavalos de fogo. Dá para dar glória a Deus. Glória a Deus. E agora ele disse algo: maior é o que está conosco do que o que está com eles. Aleluia. Você pode dizer nessa noite: maior é o que está conosco do que o que está no mundo? Diga. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Maior é o Senhor. Maior é o Senhor na minha vida. Maior é o Senhor na tua vida. Mas a história não terminou por aqui. Pastor, o que é isso? É Bíblia. E eles vieram para prender Eliseu. E quando eles chegaram perto da casa de Eliseu, Deus permitiu uma cegueira. Assim está o mundo, irmão, está uma cegueira. Mas Deus quer levantar nessa última hora crente Eliseu. Dá para dar glória a Deus? Glória a Deus. Só um pouquinho. Vocês querem pegar? Eu vou levar vocês. Quem sabe me dizer onde Eliseu levou eles? Quem sabe me dizer onde Eliseu levou eles? Levou lá no quartel-general de Israel. Mandou tudo eles sentar. E o rei, quando viu, disse: agora eu vou matar tudo esse povo.
Não, você não vai meter a mão. Você não fez nada, quem foi que fez para Deus? Aleluia. Diga para esse irmão, quem faz é Deus. Quem faz é Deus. Olha de novo e diga, pois eu apenas sou vaso. A glória é dele. A honra é dele. O louvor é dele. Tudo é dele. Eu sou dele. Você é dele. Nós somos dele. A igreja é dele. Esse rei vai fazer o seguinte: vai matar uma quantia certa de boi aí. Senta tudo eles em volta de mesas. Já pensou por ficar cego por um tempo e cair na boca do inimigo? Tudo ceguinho. Mas eles viram que tinha barulho. Mas onde é que nós... Não, fica calmo, vocês estão tranquilos, não empurra as mãos, ficam bem descansados. Agora eles deu hora. E eles abrem os olhos. Irmãos, deixa eu te dizer. Se você está cheio do Espírito Santo de Deus, o diabo pode arranjar os dentes, mas ele não vai poder tocar em você. Glória a Deus. Ele não vai poder tocar na tua vida. Aleluia, Senhor. Você vai passar até por dificuldade e por luta. Você vai passar até pelo vale da sombra da morte, mas você não vai estar lá sozinho. Mas para você poder resgatar alguém, você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Porque se você não é de oração, você não é de jejum, você não é de consagração, você é de tanto faz como fez, Deus não vai poder te usar. O poder é de Deus, a autoridade é de Deus, a unção é de Deus, e se você se colocar na mão de Deus, Deus vai te usar. Amém. E Ele vai te usar como você é. Dá para dar glória? Ele vai te usar como você é. E não adianta, irmãos, você quer tomar um lugar. Eu queria ser um pastor. Não quero. Não quero, irmãos. Se alguém quer, eu pago a ajuda. É verdade. É verdade. Não queira ser irmã cheia do Espírito Santo de Deus. Que a pessoa tem que estar disposta a pagar um preço. Dá para dar glória a Deus, irmão? Tem que ou não, irmãos? O Senhor quer contar contigo, mas você está disposto? Alguns anos atrás eu tinha um grupo, estava numa outra igreja, e tinha um grupo de louvor de uma irmã muito, sabe, aquela super sincera, viu? Aquela pessoa super sincera, que na verdade não precisa falar na cara, assim, de cara, fala com jeito. E a gente está lá e ela disse, tinha terminado um grupo de louvor, ela disse, Maíto! E eu tinha botado um slogan, porque o Espírito de Deus tinha falado no meu coração, a gente ia orar um monte, e o slogan dizia assim, o nome do grupo era Grupo Efraim, porque Deus quis assim. E ela olhou e disse, Maíto, se era de Deus, Deus quis assim, porque esse grupo terminou. Oi, mas o Senhor foi mais primeiro. Viu? Deus sempre quer. Deus sempre quis. E Deus continua querendo. Mas Ele tem que perguntar para ele se Ele quer. Na palavra de Deus. Essa que é a diferença. Será que o Senhor pode contar comigo? Será que o Senhor pode contar contigo? Que nós possamos ouvir como Isaías 6. Lá em Isaías 6 começa dizendo assim, ai de mim que vou perecendo, pois sou um homem de impuro lábio e habito no meio de homens de impuros lábios. Mas aí ele viu uma visão, e ele viu um anjo descendo e pegando uma tenaz e pegando uma brasa viva e purificando os seus lábios. E aí ele escutou uma voz, e aquela voz dizia, quem há de ir por nós? E Isaías levanta a mão e diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Será que o Senhor pode contar comigo nessa hora? Será que o Senhor pode contar contigo?
Ah, pastor, eu vou lá em Santa Rosa, eu vou lá em Porto Xavier, eu vou lá na Argentina. Não, é em Santo Cristo que o Senhor quer que você seja uma ferramenta. Dá para dar glória a Deus? Glória a Deus. Ezequiel 37. Deus mostra para Ezequiel uma visão. Eu já contei essa visão que Deus me deu. Eu não tenho sonho, mas eu tenho visão. E como eu gostaria, a Proviana, de ter sonhos. Mas Deus compensa, porque a Lúcia sonha quase direto. Quando ela sonha, como dizia o meu tio, é batata, está certinho. É um aviso de Deus. Mas eu não sonho, Deus me dá a visão. E numa madrugada dessa, o Senhor me deu uma visão. E eu estava ali perto da igreja matriz, ali, católica, na praça. E eu olhei para a banda de Santa Rosa e eu vi uma coisa preta na frente, vi gafanhotos e bichos, todos vindo na direção de Santo Cristo. Aí eu olho para o lado lá de Tuparanti também, morcegos, irmãos. Olhei para o lado de Cândido Godoy, e vi bichos maiores, irmãos. E quando olhei para o lado de Alecrim também comecei a ver uma coisa muito pior, como fosse um terremoto, irmãos, vindo para a banda de Santo Cristo. Eu disse: Senhor, o que vai ser de nós? Misericórdia. E o Senhor disse: meu filho, olhe para cima. E eu olhei para cima, irmãos. Eu vi uma luz brilhando. Eu disse: mas Senhor, não adianta só um, dois ou três na igreja orar. E o Senhor começou a me mostrar os irmãos da igreja e disse: olha lá, ó. Quando eu olhei um assim, atrás dele tinha um exército. Dá para dar glória a Deus? Glória a Deus. Olhei para outra irmã, atrás dela tinha um exército. Eu disse: Senhor, ela está tão fraca. Ele disse: meu filho, não é ela, mas é eu na vida dela. Não é ele, mas é eu na vida dele. Dá para dar glória a Deus, irmãos? Aleluia. E aí o Espírito de Deus me disse: filho, profetize e comece um clamor de 120 dias. E eu comecei de setembro até dezembro. Dá para dar glória a Deus? Só que quando eu comecei isso, irmãos, eu não pensei que ia ser tão difícil. E daí eu olhava para as irmãs, todas com problema em casa, o negócio caindo tudo. Meu Deus! E o Espírito de Deus: não desista. Só diga: tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é maior. E sabe, irmãos, o que consola o meu coração é que Ezequiel, ele viu um vale de ossos secos na visão. E ele escutou o Senhor falando com ele, dizendo: Ezequiel, poderei eu fazer desse cemitério um exército? E Ezequiel, ele disse: Senhor, tu o sabes. E aí ele escuta a ordem de Deus. Eu nessa noite estou escutando a ordem de Deus. Eu estou escutando a voz de Deus. E Ezequiel olha e ele começa dizendo o seguinte: vale de ossos secos, escutai a voz do Ezequiel, escutai a voz do bispo fulano de tal, escutai a voz do pastor fulano de tal, do santo fulano de tal. Arabalabassu, alabarabalabasu. Ele disse: escutai a voz do Senhor. Escutai a voz do Senhor.
E aí ele viu se materializar. Ele começou a ver o estralo de osso. Ele começou a ver se levantar aquele cemitério no exército. Dá para dar glória a Deus? Calma, tem uma notícia, irmãos. Que o crente fiel, o servo de Deus, até morto, ele dá testemunho. Até morto ele dá testemunho. Porque quando um bruxo vai fazer uma bruxaria, eles vão no cemitério. Sabia disso, irmão? Se você não sabia, fique sabendo. Quando existe escalonagem que fazem. A primeira costura boca com sal. A segunda vão lá, mata a virgem, lá escreve o nome da pessoa em terra. A outra jogam sangue de bode. E a mais pesada, fazem voodoo. E aí vão lá no cemitério e pegam carne de gente morta. Batem no liquidificador e tomam. Mas só conseguem pegar carne de gente morta que morreu sem Jesus. Dá para dar glória a Deus, irmãos? Glória a Deus. Porque quando é um crente que está lá sepultado, o diabo avisa: esse não. Esse não é dos nossos. Dá para dar glória a Deus? Esse não é dos nossos, esse é lá de cima. Dá para dar glória a Deus? Esse é de lá de cima. Nesse não dá para tocar, não. Aramanaia. Essa é a raiva do diabo. Crente cheio do Espírito Santo de Deus, o diabo se enlouquece. Ele arranja os dentes em volta. Ele quer matar, ele quer destruir, mas ele não pode tocar, porque na vida desse homem, dessa mulher, desse servo, dessa serva de Deus, está o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Vai pensar que o diabo vai desistir? Não, ele vem. Já pensou na tua vida o Espírito Santo morando? Jesus morando, Deus morando? Dá uma olhadinha assim. Opa! O que é, rapaz? Parece que eu vejo o Espírito. O que é, rapaz? Ah! Não, errei o endereço. Eu vou procurar outro lugar. Esse está cheio do Espírito de Deus. Esse está cheio do Espírito de Deus. Então nessa noite, irmãos, Jeremias 8 e 7. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados. Sabe o que significa isso, irmãos? Quando você está na direção do Espírito Santo, quando você está na presença do Senhor, não é você andando, mas é o Espírito de Deus te conduzindo. É o Espírito de Deus te usando. Mas quando você está sozinho, irmãos, é muito triste. E aí o inimigo, ele não brinca, irmãos. E muitos irmãos, se você for para você entender na casinha da luz vermelha, vai lá e olha se 80% dos crentes lá que eram cristãos são pessoas que conheciam a verdade. Vai lá no tráfico e vê se a maioria não é cristã. Porque, irmãos, brincou com o pecado, achou que estava abafando, pensou que estava podendo. Não, irmãos, nós não podemos nada. O apóstolo Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece é o Senhor. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. Mas nessa noite nós vamos profetizar, e Santo Cristo vai ser impactada. Eu quero desafiar a igreja para você trazer o nome da tua rua no próximo domingo. Nós vamos fazer tudo de libertação, tá, irmão? Nosso coral de Reinos de Cristo vai estar louvando a Deus no próximo domingo. Irmãos, o demônio, irmãos, ele sabe quando você está cheio do Espírito Santo de Deus. O diabo não tem medo de gravata bonita, nem de terno bonito, nem de sapato bonito, nem de teologia, nem de estudo. Ele não tem medo, ele não respeita. Tempo de crente também não quer dizer nada, mas o que ele respeita é a unção de Deus que está na tua vida. Glória a Deus. E se você tem a unção de Deus, irmãos,
você vive em paz, porque é Deus te usando, é Deus tomando a tua vida.